A sua parceira não quer mais saber de sexo? E quando acontece, é aquele feijão com arroz, deitou, virou, aconteceu e acabou? Pois é, isso é mais comum do que você imagina. Mas você sabia que nem sempre o problema pode estar só com ela? Você já pensou sobre isso? Hoje no consultório é que muitas mulheres falam que não têm mais interesse pelo sexo, que isso não acontece mais, só que tem uma questão. Quando eu pergunto a elas, mas você não tem vontade de fazer sexo? Elas falam, olha, doutora, às vezes eu sonho, às vezes eu penso no meu dia a dia, e isso mostra pra mim que a chama não se apagou. Só que muitas das vezes o relacionamento está tão frio, está tão desgastado, que não tem mais esse interesse. E o que eu percebo é que a rotina do relacionamento acaba não abrindo espaço para diálogo, conversa, e isso vai gerando um afastamento, e quando o casal se dá conta, já não tem mais sentido o sexo dentro do relacionamento. E existe uma tendência dos homens pensarem que simplesmente a mulher não quer sexo e fica por isso mesmo. Só que muitas das vezes a questão precisa ser resolvida entre o casal e não só com a mulher. Não é a mulher que simplesmente perdeu o interesse pelo sexo e pronto. É interessante que o homem ele converse com a sua parceira, ao invés de só cobrar sexo. Dê sugestões para apimentar a relação. Explorar a intimidade com a sua parceira, buscar a troca de carinho, livre de interesse. Mostre que você pode ser carinhoso em outros momentos, sem ser na cama. Capriche nas preliminares do sexo. Isso é fundamental para que sua parceira sinta prazer e, consequentemente, ela chegue ao orgasmo. Você precisa saber o seguinte, se a sua mulher ela não está tendo interesse pelo sexo, talvez seja porque ela não está sentindo prazer. E aí é preciso pensar o seguinte, será que você está correspondendo da maneira que ela gostaria? Será que essa expectativa dela está sendo alcançada? Muitas das vezes não. Então é preciso que você saiba o seu papel, que você esteja muito mais interessado em oferecer prazer que receber. Se a sua mulher não está te procurando, pode ser que de repente você não esteja atendendo às expectativas dela. E uma questão muito importante que pode estar interferindo nessa libido da mulher é o esgotamento físico e mental. Muitas das vezes as multifunções, aquela correria, filho, casa, pode estar deixando a mulher muito esgotada. E aí é difícil, né, buscar o interesse pelo sexo quando simplesmente o corpo pede cama, mas não é para sexo, é para dormir. E aí é interessante que o parceiro ele tenha essa compreensão e não só isso, que ele ajude também no dia a dia, né, nesses afazeres, para que a mulher ela se sinta mais descansada, que ela se sinta mais disponível e também que ela se sinta mais apoiada nas tarefas do dia a dia. Com certeza isso vai fazer total diferença e é uma dica valiosa na questão do relacionamento. Se você fosse a sua parceira, teria vontade de fazer sexo com você? E quando eu faço essa pergunta, o que eu quero dizer é o seguinte, como você tem se preocupado em dar atenção a si? De se cuidar, pensar na sua autoimagem e não só isso, pensar também nela, na sua parceira. A atenção que você está dando nessa relação. Você tem pensado, de repente, sair da rotina, viajar, posições diferentes, uma surpresa, algo que possa, de repente, movimentar, aquecer essa relação? Ou está deixando o dia a dia passar e nada de novo acontece? Está sempre caindo na rotina. Você está preocupado em dar prazer ou está preocupado apenas em receber prazer? É uma via de mão dupla ou é uma via de mão única? É muito importante essa reflexão, porque numa relação, os dois precisam estar felizes. Essas reflexões são fundamentais. Se você quer aquecer o seu relacionamento, quer ter de volta a sua parceira ali ativa para o sexo, mas se depois disso tudo, mesmo assim, com todas essas dicas, ela continuar desanimada, o relacionamento meio morno, pode ser interessante buscar uma ajuda médica, porque alguns outros fatores devem ser avaliados, como por exemplo questões psicológicas, hormonais e até mesmo físicas, que podem estar contribuindo para essa diminuição da libido. Então, rapazes, se a sua parceira ela anda um pouco desestimulada, não está buscando sexo, procure conversar. Sempre é interessante esse diálogo. O que eu vejo são muitos relacionamentos acabarem por falta de sintonia, de conversa e de aproximação. E se você gostou desse vídeo,